Bom, vamos lá acabar com isso de uma vez então, né? Descartes. Ele, francês, como já comentei, nasceu um pouco depois do Bacon, morreu um pouco depois dele também, mas estava mais ou menos contemporâneo, então século XVII também, nesse mesmo contexto de saída da Idade Média, entrando na Idade Moderna, dos estados absolutistas anteriores à Revolução Francesa e à Revolução Industrial, na realidade imediatamente anterior, né? Esses caras estão gestando o iluminismo, aquele mesmo iluminismo que vai influenciar fortemente a independência dos Estados Unidos e todos os movimentos libertários pelas Américas e mesmo pela Europa, inclusive a própria Revolução Francesa. Mas então, vamos lá, o que acontece com esse cara e por que a gente fala dele agora? Ele nasceu numa família burguesa e nesse momento de sair da Idade Média e entrar na Idade Moderna, os títulos de nobreza ainda tinham uma influência muito grande na participação política, que não era garantido pura e simplesmente pela detenção do dinheiro, do capital. Então, geralmente, essas famílias mais ricas compravam títulos de nobreza, o que garantiu para esse cara uma educação de altíssimo nível num colégio super prestigiado da França, o Colégio Jesuíta de La Flèche, que ele estudou lá, né? E aprendeu tudo que tinha para aprender, mas ele se decepcionou, ele se viu muito frustrado com o colégio, com a escola, que era das melhores disponíveis na época. Ele não se decepcionou especificamente com os professores, pelo contrário, ele prestigia muitos professores, faz grandes elogios a eles, fala que eles ministram bem os assuntos e tal. A decepção dele é com o método de ensino disponível até então, com a tradição de ensino que vinha até então, justamente por causa da tradição, que ela fazia uma reverência exagerada à cultura antiga, típica do renascentismo, lembram, renascentismo e humanismo lá no século XV, XVI, com a saída da Idade Média, entrando na Idade Moderna, com as grandes navegações, retomada de conceitos greco-romanos e tal e tal. Então, isso dava um destaque em especial, exagerado na percepção dele, para essas tradições antigas, e meio que ensinava isso pelo argumento da autoridade. Falava, não, isso aqui tá certo porque esses caras eram... Isso aqui tá certo porque foram os clássicos que disseram, e eles são o modelo ideal a serem seguidos e tal. Então, era meio que tentar estabelecer uma verdade, fazer a galera engolir uma tradição, assim, uma comprovação racional. Era essa a crítica dele, que não era um conhecimento infundado, eram argumentos que não se justificavam. Então, ele também era um grande entusiasta do avanço científico, tal qual o Bacon, também se decepcionou com o avanço dos estudos na época, tal qual o Bacon. Também tinha a intenção de elaborar um método científico para discernir o verdadeiro do falso e chegar na verdade, produzir conhecimentos úteis à humanidade, que nem o Bacon. Só que as conclusões do Descartes, elas foram num caminho completamente diferente do outro. O Bacon, eu falei para vocês que era um empirista convicto, né? Que se baseava única e exclusivamente na experiência. O Descartes, por outro lado, ele vai se fiar única e exclusivamente na razão. Veremos como e porquê, enfim. Só que o Bacon, ele pegou todo o conhecimento antigo, pôs num saco e falou, jogue fora isso aí. O Descartes não, ele fala, muito do que foi produzido não serve para nada, mas nem tudo. Ele dava algum crédito para os filósofos, para os pensadores antigos, mas que isso fosse avaliado criticamente. Quer dizer, não é jogue tudo fora. Vamos ver o que serve, o que não serve, vamos separar e vamos ficar com o que pode atender às nossas necessidades e servir à construção de um conhecimento genuíno para o avanço da ciência. Então ele não quis jogar tudo fora. Mas então, beleza. Como é que ele vai proceder à condução desse método científico de organização do pensamento? Ele escreve esse manualzinho da condução do pensamento científico em um livrinho, chama O Discurso do Método,
Ele escreveu em sei lá, eu vou pôr a data aí para vocês. E ele fala de 4 passos básicos que a gente usa no nosso dia a dia, nas nossas pesquisas, no nosso trabalho, nos nossos estudos. A gente geralmente, quer dizer, pelo menos quem faz bem, faz desse jeito, passa por esses critérios. A saber, o primeiro deles é o critério da evidência. É não aceitar como verdadeiro o que não é comprovado, que não é suficientemente conhecido. Se eu não tenho certeza absoluta de que aquela informação é verdadeira, eu não devo aceitá-la como verdadeira. Eu preciso de todas as provas, de todas as comprovações que me digam que aquele conhecimento é verdadeiro para eu aceitá-lo como verdadeiro. Eu não posso partir de um pressuposto e montar toda a minha argumentação, todo o meu trabalho em cima do negócio que eu não tenho certeza. Então, se não tem certeza, não considere como verdade. Esse é o primeiro passo para ele. O segundo passo é a análise. É pegar esse conteúdo do seu estudo, que você já aceitou como verdadeiro, tiradas todas as dúvidas que o cercavam, e dividi-lo em tantas partes quanto possível for, para analisá-las separadamente. É pegar um problema grande e dividi-lo em partes menores e lidar com cada uma delas uma por vez. A terceira parte é a ordenação ou síntese. Partir do mais simples para o mais complexo. Lembra todas essas partes, todos esses pedacinhos do problema que você dividiu? Aí você pega os mais simples deles e começa por esses mais simples, para ir construindo o seu conhecimento gradativamente, para ter uma bagagem de conhecimento partindo do mais simples para o mais complexo, para poder solucionar os problemas mais complexos a partir de pressupostos mais simples, tá? Faz sentido, né? A gente trabalha dessa maneira hoje. Quer dizer, pelo menos muita gente trabalha dessa maneira hoje, e eu trabalho dessa maneira e eu acho bastante efetivo. Não sou eu que estou dizendo, né? E por último, e muita gente pula essa etapa, pelo menos no dia a dia, não no método científico, né? Porque os métodos científicos que produzem os nossos conhecimentos analisados, eles não aceitam esse tipo de erro, né? Mas no dia a dia, na escola, nos estudos de vocês, ou eu não digo na minha época de faculdade, porque na minha época de faculdade eu fazia tudo direitinho, mas na escola, por exemplo, eu não fazia isso de jeito nenhum. Mas quando eu passo prova, acho que não para vocês, até porque com vocês eu não fiz nenhuma prova até agora, né? Mas nas outras salas, quando eu passo prova, a galera faz a prova, termina e entrega imediatamente. O ideal, eu sempre recomendo que a gente releia tudo depois. Fez um trabalho, releia o que você fez. Dá uma olhada de novo. Confere as suas fontes, enfim. Repasse o seu trabalho de novo. É o quarto item desse método científico dele, a enumeração ou revisão, que você pode identificar eventuais erros, contradições, equívocos e corrigi-los, certo? Até porque você chega no fim do seu trabalho, talvez algumas concepções que você tinha feito inicialmente, elas mudaram, você chegou a conclusões que você não esperava. Então, o quarto item é fazer uma revisão de tudo ele e a correção. Então, são esses 4 passos simples, né? Evidência, não tomar como verdade o que você não tem certeza, a análise, dividir esse problema maior em problemas menores, a ordenação, começar dos mais simples para os mais complexos, e por fim a enumeração ou revisão. A primeira regrinha desse método cartesiano ela pode ser identificada com o ceticismo metodológico. Lembram que a gente viu na nossa primeira aula da teoria do conhecimento, a gnoseologia, sobre o ceticismo, a negação da possibilidade de conhecimento, de se chegar à verdade de alguma coisa? É claro que ele não parte de um ceticismo radical, ele não nega a possibilidade de conhecimento. Pelo contrário, ele parte desse ceticismo metodológico, que eu acho que a gente até comentou em sala de aula, como parte do processo. Quer dizer, eu não devo aceitar como verdadeiro uma coisa que eu não tenho certeza. Então ele tem que pôr em dúvida todas as coisas, para, dirimindo essas dúvidas, chegar a uma certeza. Se ele busca a verdade a respeito das coisas, né? Ele vai pôr em suspeição
todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Ele vai duvidar de tudo, porque ele não tem certeza de nada, né? Mesmo as coisas que nos parecem autoevidentes, mesmo a existência das coisas que nos parecem evidentes, eu não tenho certeza delas. Eu não tenho certeza da existência dos animais, ou das plantas, ou do ar, ou dos planetas, do universo. Eu não tenho comprovação nenhuma dessas coisas, né? Então eu não devo aceitá-las como verdade. Eu não estou dizendo que elas não existem. Ele não descarta a possibilidade de existência dessas coisas. Só que ele não tem certeza dessas coisas. Então ele não vai aceitá-las como verdade enquanto ele não tiver uma prova da verdade dessas coisas, certo? Então ele coloca sob interrogação a existência dos objetos aparentemente evidentes que compõem a realidade, como o céu, as estrelas, a natureza, os seres vivos em geral, e o nosso próprio corpo. Por quê que ele fala isso? Por que é plausível duvidar da realidade do mundo? Porque ele constata que essas mesmas situações, esses mesmos objetos, esse mesmo mundo aparente à nossa volta, a gente encontra ele no mundo onírico, né? Nos sonhos. Quando a gente está sonhando, a gente percebe uma realidade. A gente percebe animais, e carros, e objetos, e plantas, e tralá, e o nosso corpo, né? A gente vive num mundo, a gente percebe coisas e situações quando está sonhando. E, no entanto, quando a gente acorda, a gente percebe que nada daquilo era real. Era tudo um sonho, né? O que nos garante, portanto, que no nosso estado desperto, a gente também não está numa situação de dormência? Quer dizer, o que garante que essa nossa realidade também não passa de um sonho? Entende? Nada garante. Nada garante. Ou pelo menos nesse ponto do raciocínio, eu não tenho certeza disso. Eu estou suspeitando que o meu mundo real, o meu mundo material, ele pode ser tão fantasioso quanto o meu mundo do sonho quando eu estou dormindo. A gente só percebe que estava sonhando quando acorda. E se a gente não desperta? Se esse nosso estado é um constante sono, é um constante... Então, esse ceticismo radical, ele dissolve a concretude do mundo, pelo menos num primeiro momento. E aí, como que a gente resolve esse problema? Ou como ele resolve esse problema? Porque é engraçado, né? O Descartes, esse método dele, ele destrói o mundo inteiro. Ele põe tudo abaixo, ele acaba com todas as nossas certezas, e depois ele vai reconstruindo, ele bota tudo isso acima de novo, passo a passo, devagarzinho, fazendo explicações do por que isso e tal, não sei o que. Vamos chegar lá. Então, como que a gente supera esse ceticismo metodológico e chega até a certeza? É da hora o jeito que ele faz isso. Se eu pus sob suspeição todas as coisas, em absoluto, eu duvido de tudo à minha volta, eu duvido da minha própria existência, eu duvido da existência do meu corpo, das coisas ao meu redor e tal. Mas tem uma coisa que eu não posso negar. Se eu duvido, é porque eu estou pensando. E se eu penso, é porque eu existo, né? O fato de eu pensar é o que garante a minha existência. Daí que deriva a famosa frase dele: cogito ergo sum. Penso, logo existo. É a única certeza que eu tenho até agora, que eu existo porque eu penso. Eu não tenho certeza. E eu que penso, posso ou não ter um corpo, mas eu penso. Então, eu sou uma substância que pensa, que inegavelmente pensa. Isso já atesta a minha existência. Só que isso de eu ter um corpo ou não, atesta também uma segunda conclusão a que ele chega, que é a separação entre mente e corpo, que ele vai chamar de dualismo mente e corpo. A gente vai voltar a falar disso um pouquinho mais pra frente. Então, a única certeza que eu tenho é a minha própria existência, porque eu penso. Eu não tenho certeza se eu tenho corpo, eu não tenho certeza se o mundo externo existe, eu não tenho certeza se as outras pessoas existem, eu não sei se tudo o que se passa no mundo é uma invenção da minha própria cabeça, eu não sei se vocês, meus alunos, existem, eu só sei que eu existo. Eu nem tenho certeza se o meu corpo existe, quer dizer, nesse estágio, depois eu vou saber que meu corpo existe, ou eu vou chegar a essa conclusão. Mas nesse momento, eu tenho certeza só da minha existência. Eu não sei se todas as coisas que aconteceram no mundo inteiro
que estão dentro da minha cabeça pelo menos, são uma invenção da minha própria cabeça. Eu não tenho comprovação nenhuma de nada disso, entende? Então, até agora, a única certeza que eu tenho é a minha própria existência. Isso lembra alguma coisa para vocês? Tem alguma coisa a ver com Matrix? Ou não? Um mundo dos sonhos que a gente pensa que é a nossa realidade, mas na realidade não é? Que a gente está mais próximo da real realidade quando está dormindo do que quando está acordado? Porque quando está acordado, aí sim está imerso num mundo completamente simulado, no qual tudo o que acontece, tudo o que nos permeia é produção da nossa própria mente. E eu ainda não falei isso, mas que essa produção, que esse mundo que se organiza e se põe ao nosso redor é uma obra externa. Eu já vou chegar lá. Quem é que orquestra, então, esse mundo no qual a gente vive dentro da nossa própria cabeça, tendo um corpo real ou não? Eu já vou dizer quem ou porquê. Só que o próprio Descartes, ele põe um obstáculo teórico para essa teoria dele. Então, se eu atestei a minha existência, eu já posso considerar que todas as coisas existem, que eu tenho corpo, a natureza existe, Não necessariamente. Aí tem ele levanta uma hipótese que pode explicar isso. Olha, os objetos que a gente vê nos sonhos, eles sempre remetem a coisas que a gente vê no mundo, né? No nosso mundo real, acordado. Então, se eu sonho com um cavalo, é porque eu vi um cavalo no mundo. Se eu sonho com uma casa, é porque eu vi uma casa no mundo. Se eu sonho com um corpo, é porque eu vi um corpo no mundo. Se eu tenho um corpo no meu sonho, é porque eu tenho um corpo na realidade, né? Então, as coisas que estão no mundo dos sonhos se encontram no mundo real. Quer dizer, então, que nesse mundo nosso real, realmente real ou não, ainda que seja essa realidade que a gente tem dentro da nossa cabeça, ela remete a uma realidade na qual todas essas coisas existem, de fato? Se eu enxergo corpos e mãos e pés e cavalos e casas e coisas nesse meu mundo, nessa minha realidade, quer dizer então que isso existe de fato? Porque se o sonho imita a realidade, essa minha realidade simulada ou não, deve imitar o que é realmente real, né? Aí ele vai dizer, olha, pode até ser, mas não necessariamente, não tem nada que me comprove isso. Por quê? Aí ele leva ao máximo, ao extremo esse ceticismo metodológico dele de questionar tudo e todos. Ele cria um artifício arbitrário para obrigá-lo a provar racionalmente as suas conclusões. Ele fala, olha, imagine que existe um gênio maligno, como se fosse um deus do mal, que manipula as nossas mentes e nos faz acreditar em coisas que não são reais. Ele nos faz acreditar que nós temos corpos e que existem cavalos e casas e natureza, mas na realidade nada disso existe. Ou não existe da maneira como a gente enxerga. Se a gente considerar a existência desse gênio do mal, a gente põe abaixo as certezas da existência desse mundo externo, né? Ainda que considere o mundo onírico copiando o mundo real, o mundo dos sonhos copia a nossa natureza copia alguma coisa, mas isso tudo é embaralhado na nossa cabeça por esse gênio maligno. Só que, tudo bem, isso põe abaixo a nossa certeza de que existe uma natureza ou um mundo externo. No entanto, isso reafirma a primeira certeza cartesiana dele, de que a gente existe porque a gente pensa. Por quê? O gênio só pode enganar quem pensa, né? E se eu considero que eu posso ser enganado por um gênio maligno que mexe com as minhas certezas ou com as minhas crenças, é porque eu tenho crenças, porque eu duvido, porque eu penso, porque eu existo, entendeu? Então, de novo, o ser humano é uma substância que não necessariamente tem corpo, mas que necessariamente pensa, por isso existe, porque pensa, ou pensa porque existe, entendeu? Agora ele começa a explicar a existência do mundo material, fora da nossa cabeça. Mas vamos por partes, né? Até agora eu tenho certeza de que eu existo porque eu penso. E eu penso porque eu duvido da existência das coisas mesmo. Aí que eu chego na certeza de que eu existo porque eu penso. Ainda não tenho certeza de mais nada. Então, o ser humano é um ser pensante. Pensa. Existe porque pensa. Pensa porque duvida. Se eu duvido, eu não tenho conhecimento pleno de todas as coisas. Eu sou, portanto, imperfeito.
Então, qual que é a origem da ideia de perfeição e infinitude? Se eu, como ser humano, sou imperfeito e finito, mas eu posso conceber essas ideias na minha cabeça, né? Eu penso, eu criei, eu elaborei conceitos de perfeição e infinitude, mesmo sendo imperfeito e finito. Então isso não pode ser uma ideia originária nossa. Alguém pôs essa ideia na nossa cabeça, que ele vai chamar de ideias inatas, que nascem conosco. Essa ideia de perfeição e infinitude só pode vir de um ser perfeito e infinito, que é Deus. Então, aí ele dá um salto que, olha, talvez você precise de um pouco de boa vontade para aceitar isso. E é curioso, né? Como ele está tentando impor um método científico, ainda que seja nessa entrada na Idade Moderna, em Revolução Científica do século XVII, e humanismo e renascentismo, que nega um pouco ou não considera todas as concepções, as tradições e os dogmas da Igreja Católica, meio que tenta superar essas coisas. Mesmo assim, mesmo nesse processo histórico, nesse contexto, nesse momento específico, ele se baseia firmemente na ideia de Deus para provar as suas conclusões. Então, acontece o seguinte: o ser humano é um ser pensante e imperfeito. Existe um ser perfeito, que é Deus, porque nós pensamos na perfeição e infinitude, mesmo sendo imperfeitos e finitos. E disso deriva que os nossos erros acontecem em razão da nossa falta de perfeição, o que atesta ainda mais uma vez a necessidade de um método adequado para a condução do pensamento. Tudo isso ele explica o primeiro lá daqueles 4 passos para a investigação científica dos métodos cartesianos e tal, é o discurso do método. Essas elaborações, essas elucubrações sobre a existência, esse ceticismo metodológico e tal, ele explica tudo isso na obra Meditações Metafísicas. Nessa última parte, Descartes vai conceder de novo a legitimidade para a existência do mundo material, do mundo real, do mundo externo, a minha substância pensante que atesta a minha existência, né? Porque penso, porque duvido, enfim. Seguinte, se Deus é perfeito e infinito, por que o ser humano, que é uma criação de Deus, é imperfeito? Como assim? Por exemplo, o exemplo que o autor usa na postura de vocês é que de um artesão muito experiente a gente espera uma obra de fino acabamento, não é? De alguém com alto grau de habilidade a gente espera uma obra à altura do trabalho de quem o faz, né? Então, como é possível que um ser perfeito faz uma obra imperfeita como ser humano? Porque, meus queridos, o ser humano é só parte da criação. Por isso, imperfeito. O conjunto da criação, no qual o ser humano se insere, esse é perfeito. Aí se encontra a perfeição. Se existe, portanto, um conjunto da criação perfeito, do qual o ser humano faz parte, então existe um mundo externo à nossa mente. Então, em resumo, tudo que a gente falou até agora sobre essas meditações metafísicas dele, duvido de tudo, certo? Duvido até da minha própria existência. Só que se eu duvido, eu penso, eu sou um ser pensante, certo? Eu sou uma substância pensante, que posso ter um corpo ou não. A única certeza que eu tenho é que eu penso. Só que, dentre outras coisas, eu penso na perfeição e na infinitude, mesmo sendo eu imperfeito e finito. Por que eu sou imperfeito? Porque eu duvido das coisas. E se eu duvido, eu não tenho conhecimento pleno delas, então eu sou imperfeito. Mas como que eu posso pensar na perfeição? Quer dizer, então, que existe um ser que é perfeito e infinito. E ele pôs a ideia de perfeição e infinitude na minha cabeça, mesmo sendo eu finito e imperfeito. Esse ser infinito e perfeito é Deus. Mas, se Deus é perfeito, como é que ele faz um ser humano imperfeito? Porque o ser humano imperfeito é só parte do conjunto da criação, que esse sim é perfeito. Então, o mundo material existe fora da minha cabeça, o que me concede de novo a legitimidade de propriedade sobre o meu próprio corpo. Então, eu posso partir do pressuposto de que eu, como mente pensante, existo num corpo.
Disso deriva um dos principais pressupostos dos fundamentos da filosofia cartesiana, que é o dualismo mente e corpo. A minha mente existe num corpo. No entanto, eles não são a mesma coisa. Eles são ligados, conectados um com o outro. Uma coisa se coaduna com a outra, mas eles não são a mesma coisa, certo? Existe aí um dualismo. Para o Descartes, a raiz do conhecimento é o ser pensante. O conhecimento se origina no ser pensante, no ser que pensa, que duvida, que contesta e que constrói as suas razões por si mesmo, através de um método científico com rigor, com critérios e tal, que eu expliquei lá no início, né, no discurso sobre o método. Mas então, a verdade é assegurada pelo pensamento conduzido corretamente pela mente humana. Dessa maneira, o pensamento não retira os fundamentos do conhecimento da experiência sensível. Pelo contrário, como a gente observou, a própria existência do mundo material ela não é atestada pelos sentidos, mas uma constatação racional do sujeito. A gente chegou a essa conclusão da existência do nosso corpo e do mundo material através da razão, e não dos sentidos, que podem nos enganar. Nesse sentido, Descartes é também inovador, porque ele apresenta o sujeito como autor legítimo do conhecimento. Isso inaugura a subjetividade gnoseológica. Esse eu pensante, sujeito do conhecimento, ele é a natureza humana que não precisa da materialidade de um corpo para existir. É daí que sai a concepção da dualidade entre o corpo e a mente. Quer dizer, mente e corpo são substâncias diferentes e independentes. A mente é uma substância que pensa e não tem extensão, e o corpo é uma substância que não pensa e tem extensão. Mas ele afirma que um existe em relação ao outro. Eles existem articuladamente, entrelaçados, substancialmente unidos. Ele dá um exemplo de que o nosso corpo e a nossa mente não funcionam, por exemplo, como um condutor e um barco, certo? Que o condutor entra no barco e dirige ele, porque ele não se mistura com o barco, né? São duas coisas completamente independentes. As nossas mentes, por outro lado, as nossas mentes e os nossos corpos, né? Eles se entrelaçam, porque se não fosse assim, como que a gente explica a dor que a gente sente quando fere um dos membros do corpo, né? A gente está completamente, a nossa mente se coaduna com o nosso corpo completamente. Pode nos parecer óbvio isso, né? Mas então, isso é atestado nessa dualidade corpo e mente do Descartes. Tem um exemplo disso, essa diferença do corpo e da alma de um condutor e de um navio. Vocês não são tão novos assim, não sei se vocês já ouviram. Tem essa dualidade corpo e alma, ela pode ser exemplificada, pode ser ilustrada no Evangelion. Bom, deixa isso pra lá. Então, com isso, está exposto as posições iniciais do Francis Bacon e do Descartes, respectivamente o britânico e o francês, nesse início de Idade Moderna e início do Iluminismo. Esses caras estão inaugurando o Iluminismo, de novo. Já mencionei umas 2, 3 vezes ao longo do vídeo, mas é importante que vocês tenham isso em mente. Esses caras estão inaugurando uma nova forma de ver e pensar, e estudar e perceber o mundo, bastante distinta da maneira anterior a eles, tá? Então, com isso, finalmente, a gente encerra o nosso primeiro bimestre e vamos para o segundo. Então, até lá, a gente vai se falando. Qualquer dúvida, questão, observação, comentário, crítica, lamento, falem comigo, tá? A gente vai conversando. Até mais, até breve.